Quer ver outra holofotação que teve? Foi a Luísa Nunes Brasil. Quem que é essa? É modelo? É diplomata? Não, a Luísa Nunes Brasil é uma influenciadora digital pequena. Ela tinha por volta de 56 mil seguidores. Não fode, Bira. Já não é tão pequeno assim, hein? Não fode. 56 mil é pequeno. Nossa, nem vou comentar. A coitada fez uma live, olha que interessante, em que ela fez um pronunciamento dizendo que era natural a gente ter medo de pessoa preta na rua, porque pessoa preta cometia mais crime. Ela disse isso sim. Você que usa o Instagram, que está familiarizado com essa plataforma, sabe que o número de seguidores é uma fantasia. O número de seguidores não está de acordo com a quantidade de curtidas e sequer de visualizações que a pessoa terá. É claro, quanto mais seguidores, é esperado mais curtidas e mais visualizações. No entanto, nós sabemos que numa live não são todos os seguidores que estão participando. Presta atenção no que eu estou falando para você agora, que é coisa séria. Bom, live obviamente não vai ter o mesmo tipo de público, até porque é um conteúdo datável que só tá naquele momento. Não faz sentido tu usar esse argumento, Bira. O engajamento que uma live vai ter, o número de pessoas que vai passar por o conteúdo daquela live naquele momento é diferente de um post no Instagram, por exemplo. É óbvio. Se eu fizer uma live no meu canal no YouTube no período da tarde, se aparecer 3 pessoas é muito. Sendo que a média do meu canal de vídeos é por volta de 100 visualizações. Sabe? Não faz sentido. Luísa Nunes Brasil, em sua live, fez essas declarações para o quê? 2.000, 3.000 pessoas efetivamente? Porque certamente seus 56 mil seguidores não estavam conectados na live. E o que aconteceu? O trecho da fala dela que estava no Twitter tinha naquele momento, em uma só página, 250 mil visualizações. Uma declaração dada inicialmente para por volta de 3 mil pessoas estava holofotada em uma única página para 250 mil pessoas. Ela só tinha 56 mil seguidores. Aumentaram em 5 vezes o alcance de Luísa Nunes Brasil. Então, aí tem que ver se a página que divulgou é maior ou menor que ela. Se for maior, Exatamente. realmente é uma bosta. Sim, ainda mais também, né, Rick, que nem você comentou, são públicos diferentes, né? Um vídeo lançado num Reels do Instagram tem um público diferente de uma live. Não tem comparação, né? Ainda mais um trecho cortado, tudo, isso é muito mais palpável nessas redes, né? Em que tudo é muito curto, né? Tudo muito rápido. Sim. Fora que se a pessoa já tem 56 mil pessoas acompanhando, obviamente ela vai crescer de qualquer forma. Obviamente. Nem vou discutir se vai ser numa velocidade maior ou menor, mas vai crescer de qualquer forma, sabe? Porque o próprio público vai engajar no conteúdo dela, vai ter uma outra pessoa compartilhando. De 56 mil pessoas, obviamente uma pequena porcentagem vai compartilhar coisa dela. Não, e fora também que ela tá criticando as pessoas, tipo, novamente, né? Culpando as pessoas por estarem compartilhando um conteúdo vindo de uma pessoa racista, vindo de uma pessoa que tá cometendo um crime, sabe? Tipo, por que culpar o público que tá reclamando, que tá criticando, que tá vendo o racismo, né? Do que criticar o próprio racista? Pois é. É um foco meio distorcido, meio estranho, né? Porque a crítica principal, justamente voltando lá no começo do vídeo, de tudo que ela falou de Nicolas Ferreira e companhia, o problema são essas pessoas que estão falando merda. O problema são essas pessoas que estão cometendo crime aos olhos de todo o parlamento, sabe? Aos olhos de todo mundo, à luz do dia, e não estão sendo punidas. A culpa não é da gente. Poxa. É bater no mensageiro. Exatamente, nossa. Bom, gente, essa meio que uma parte 2 dentro do mesmo vídeo, né? Mas só pra contextualizar, estamos em outro dia, né? Porque a gente fala muito, o vídeo já é grande, então vamos voltar do ponto onde a gente parou, né? Já que tem muito conteúdo pra falar, né? Enfim, tô aqui com uma dose de cafeína, né, chamada refrigerante. Então vamos seguindo aqui. E é isso. De Luísa Nunes Brasil.
Mas a gente fez para denunciar o racismo, para cancelar a mulher. Você tem controle em quem esse trecho chegará e como ele será interpretado? Porque, veja, pelo senso comum, sem conhecimento dos dados, negros são marginalizados na sociedade. Então, seria sim natural que eles cometessem mais crimes. Isso não é verdade. O que foi dito por Luiza Nunes Brasil não é um absurdo para os olhos desatentos. Essa notícia foi replicada por Veja, UOL, Isto É, Hypenis Metrópolis. Mas havia algum trabalho pedagógico junto dessa notícia? Essas notícias serviram para dizer: ei, você que acredita no que ela disse, os dados mostram o contrário? Não. Logo, é um desserviço. Faz com que as pessoas que veem sentido nas palavras de Luiza Nunes Brasil se sintam injustiçadas pela extrema imprensa. No meu vídeo A Marca de Khan, eu mostro os dados. Os negros não cometem mais crimes que os brancos, mas são mais condenados que os brancos. Nenhum desses veículos de comunicação apresentou esses dados para educar os leitores, dos mais preconceituosos até os mais progressistas. Ou seja, se holofotou à toa uma mulher com posicionamentos démodé, que não estão de acordo com o nosso tempo, à toa. Nada. Isso que ela tá falando é um tanto grave, porque ela tá simplesmente falando que a mídia hegemônica não apontou o que deveria ser apontado, portanto, quem tá criticando, que não faz parte da grande mídia, que não tem um grande público, tá errado de estar criticando, e isso não faz sentido. Fora que entra naquela aquela frase, né? Colocar tudo no mesmo balaio, né? No começo do vídeo ela tá criticando pessoas que compartilham notícias, aí depois ela tá falando sobre a mídia hegemônica que tá noticiando sobre e não tá problematizando sobre a fala com dados, né? Que vão contra, né? Essas pessoas preconceituosas. Então é um negócio meio difuso, meio desorganizado o argumento, né? Porque, tudo bem, a mídia hegemônica tem um poder midiático, um poder de alcance muito maior. Entra naquilo que a gente está falando basicamente o vídeo inteiro, sobre a diferença entre uma pessoa física, né? Que pode até ter a sua certa influência, mas que é menor que a pessoa que está criticando, em comparação a uma mídia hegemônica que a pessoa que está falando besteira pode ser a pessoa mais relevante da internet, mas ainda assim não vai ter a mesma visibilidade de uma mídia de massas, por exemplo, como a TV. Então é uma comparação meio que injusta, né? Enfim. E não faz muito sentido também ela bater nesse ponto da mídia hegemônica, porque a mídia hegemônica nunca vai partir para o nosso lado. Exato. Nunca, jamais. Então, significa que absolutamente tudo que a gente estiver criticando, a mídia hegemônica não vai criticar. E na visão dela, se a mídia hegemônica não está criticando, portanto, a nossa crítica está inválida. A nossa crítica não está alçando voos, mas é justamente isso que ela tá falando desde o começo, né? A culpa são dos pequenos. A culpa, por mais que ela enxerga que os grandes não estão falando, o centro da crítica dela tá sendo nas pessoas pequenas, nos proletários, né? E fora que entra naquele negócio, precisa ficar citando dados, de tantas pessoas, pesquisas e mais pesquisas. Tem gente que vai olhar a palavra estudo, a palavra pesquisa e vai cair fora, não vai ler mais. Ela tá partindo num ponto muito academicista, né? Tanto ela citou o próprio Gustavo Gaiofato. E não é todo mundo que tem a profundidade do Gustavo Gaiofato, não é todo mundo que é formado em história, não é todo mundo que é professor. Inclusive o Thiago Santinelli não faz um conteúdo academicista, mas ele faz um conteúdo que visa problematizar, e ele é do humor. Ele não é necessariamente de um campo de divulgação científica igual um Jones, Manuel, um Gustavo Gaiofato, um Ian Neves, sabe? A crítica dele é menos relevante só porque ele não tem
a quantidade de audiência da mídia hegemônica. Ou porque ele não. Ou É porque errado, ele né? fica fazendo piadinha Sim, no meio. sim. Como se o Gustavo Gafato também não fizesse, né? É um negócio meio tipo, nossa, ela fala de um senso de crítica, sendo que o próprio Gafato mesmo se entrega muito à piadinha, né? Sim. Ele faz parte também do proletariado, ele faz parte do povo. É um negócio muito injusto querer separar as coisas, né? Entre pessoas acadêmicas que sabem, que estudos e sei lá mais o que, e as pessoas desinformadas que não sabem nada, que não sabem. Que nem trazendo até pra pauta de pessoas trans, né? O importante é as pessoas nos respeitarem. Se alguém tá nos respeitando, mesmo não entendendo detalhes de nomes, essas coisas todas, a voz dessa pessoa é importante, porque já é contra-hegemônica. Poxa, não pode ficar só nesse academicismo, né? A gente precisa realmente fazer uma mobilização popular, uma politização popular, não só por meio estritamente acadêmico, mas social, Pois né? é. De civilização. Enfim. Podemos tirar disso. A única coisa que se poderia tirar disso é pessoas concordarem com Luísa pela coragem de ela ter falado algo contra o politicamente correto. E quem sabe ela não apareceria em um partido conservador nas próximas eleições, porque você a fez famosa. Desnecessariamente. Você a fez famosa ou a mídia hegemônica fez a famosa? Não, porra, ela tá jogando a culpa no proletariado, eu acabei de falar, sem nem eu ter ouvido essa parte. Poxa, que é isso, sabe? A mídia hegemônica sempre vai jogar contra a gente, o que ela não tá entendendo? Mesmo se eu ficar quieta, se você, Rick, ficar quieto, a mídia hegemônica vai estar falando desse povo, vai dar audiência pra esse povo, porque eles não vão dar audiência pra gente. Entre um e outro, a direita vai vencer, o conservadorismo vai vencer, não é culpa da gente. Isso é uma estrutura política que não parte só do parlamento, só do presidencialismo, parte também da mídia, parte também das igrejas. Quem não concorda com ela, continuaria não concordando. Quem concorda com ela, continuaria concordando. Mas se ela tinha um público restrito a apenas 56 mil pessoas e nenhuma matéria em nenhum jornal, agora ela estava nos maiores veículos de comunicação do país. E entendam, não por um motivo que a causasse vergonha. Não, replicar um posicionamento dela que ela estava bastante confortável para tornar público. Basicamente, vocês apenas a fizeram famosa. Não era algo que ela estava tentando esconder. Não, ela tinha compartilhado a hashtag Todas as vidas importam, em vez de vidas negras importam. Ela estava incomodada com esse mimimi e expôs a sua opinião. Vocês apenas holofotaram a opinião dela, a opinião que ela queria que fosse ouvida. Caso contrário, ela não teria exposto nas redes sociais. Vocês não estavam desmascarando alguém. Vocês estavam apenas holofotando uma opinião contrária à de vocês, que pode representar a opinião de muitos. E representa. Foi o caso do restaurante Primata Parrilha, lá em Presidente Prudente. O restaurante tinha apenas 14 mil seguidores no Instagram, mas foi holofotado para o Brasil inteiro. O que aconteceu? Eu não vou contar. Mentira, meu amor, eu vou contar sim, eu tô aqui pra contar, eu vou te contar tudo. Os frequentadores do restaurante escreviam frases que eles julgavam divertidas em uma tábua. Os próprios frequentadores tiravam fotos e enviavam para o restaurante, que por fim as publicava. E quais frases os frequentadores achavam engraçadas? Eu vou ler algumas aqui para vocês. O cão é o melhor amigo do homem, assinado Goleiro Bruno. Filho, a gente não cria pra nós, a gente cria pra jogar no mundo. Assinado Alexandre Nardoni. Fazer as refeições juntos une a família. Etiópia, povo sem união. A diferença da picanha para um judeu é que a picanha não grita quando ligamos o forno. A militância ficou empolvorosa e, claro, fez o que eles mais sabem fazer. Holofotaram o restaurante. Gente, um restaurante com 14 mil seguidores no Instagram teve seu nome gratuitamente divulgado pelos maiores veículos de esquerda, como Revista Fórum, Pragmatismo Político e outros.
Ela não tá justamente holofoteando ele pela É, loja? é exatamente esse é o ponto que eu ia colocar, né? Vamos ver. Ó, um Não, canal de né? Peraí. um canal que é de 168 mil inscritos, o vídeo já tem 102 mil visualizações, tudo bem. Vou fazer a linha advogado que a maioria não vai chegar no minuto 35 do vídeo. Porém, já dá pra ter uma certa noção do nível de holofotação que tá acontecendo, né? Então, ela tá criticando o lugar, levantando toda a problemática do lugar. Pelo tudo que ela tá falando, ela tá fazendo propaganda. Então, então não pode criticar, né? Ué, não faz Não pode sentido. criticar o local. Não pode. A Então, crítica dela não vale de nada. não pode citar criticando ou pode citar criticando. É isso que eu não entendo. Tudo bem, sobre a questão de páginas de esquerda, né, mídias de esquerda divulgarem, caso for isso, realmente é uma bosta. Né, porque aí é um veículo muito grande da esquerda, tipo a própria revista Fórum, tá criticando uma página que comparado a eles é minúscula. Agora, não que isso se aplique a todo caso, E sabe? fora detalhe, é justamente levando pro lado contrário, a mídia hegemônica, né, que divulga muitas coisas de direita, que são contra pautas de esquerda, eles já fazem isso o tempo inteiro. Eles pegam pessoas pequenas e holofotam assim a níveis da pessoa ter bilhões de seguidores. E como ela mesma disse, ao invés deles criticarem essas pessoas, eles estão elogiando essas pessoas. Daí não, ao invés dela criticar quem tá elogiando, gente que não tem que ser elogiada, ela tá criticando justamente quem tá tentando fazer o papel de crítica, que tá tentando mostrar que aquilo é errado, quem tá tentando nadar contra a maré. O foco da crítica eu acho que tá muito confuso, muito confuso. Ela falar que a culpa é nossa, quem somos nós na fila do pão, sinceramente? Que é isso? Se eu faço uma publicação no Instagram, não chega nem ao dedinho do pé de uma publicação de uma Globo da vida. A culpa não é minha, não. Se eu compartilhar, mesmo que eu compartilhasse do jeito errado, a culpa não é minha. Mesmo se o que ela tá falando for se aplicasse à realidade, né? Tipo, o fato de uma pessoa, vamos supor, uma pessoa tem 10, 20 mil inscritos numa mídia, no YouTube da vida, querendo ou não, o conteúdo dela vai ser entregue bem menos que um conteúdo de direita, porque é um conteúdo que não corrobora com a ordem, sabe? A ordem hegemônica. Com as próprias redes sociais, né? Pois é, aí entra justamente nessa questão, né? Porque ela tá falando das mídias e tal no geral, mas vamos pensar que essas mídias, primeiro que são vários canais, né? Segundo, que eles estão atuando em várias redes sociais. E terceiro, que tá sendo impulsionado de forma extremamente desproporcional comparado ao nosso conteúdo. Completamente desproporcional. Então ela não tem que julgar eu, não tem que julgar você, não. Muito menos quem tá assistindo o vídeo agora. Quem ela tem que criticar é justamente quem mexe essa maquininha do sistema. Porque o algoritmo não é justo. Ninguém pode pensar que o meu conteúdo de uma mulher trans deficiente vai ter o mesmíssimo alcance, a mesmíssima possibilidade de alcance que um canal com a mesma quantidade de inscritos num cristão conservador bolsonarista. Não vai. Definitivamente não vai. Enquanto essas pessoas cometem crime todo santo dia falando trocentos absurdos de racismo, de transfobia, de tudo que é coisa, se a gente errar uma vírgula, ferrou. Enormes como o UOL, Yahoo, Globo. O Balanço Geral, o programa da Rede Record, também cedeu seus minutos para divulgar as práticas que o restaurante fazia que compunham a experiência do lugar. Toda a propaganda foi feita gratuitamente. A comida, diga-se de passagem, continua maravilhosa. Caso você tenha curiosidade, entre no perfil para ver esses absurdos, você se deparará com fotos de comidas extremamente atrativas e suculentas, que, claro, você quererá comer. A nota de avaliação do Primata Pariga no Google não nos deixava mentir, era 4,7 de 5. Diferentemente de Luísa Nunes Brasil, Primata Pariga tinha um perfil reserva, caso a militância conseguisse derrubá-lo para assim continuar seus trabalhos na rede. Eles tinham uma visão de futuro. Nós temos, por exemplo, em São Paulo, um restaurante chamado Congolinária, de um chefe vindo do Congo. Ele é um refugiado e contrata outros refugiados do Congo, de Moçambique,
para trabalhar com ele. É um restaurante vegano que enfrentou muitos problemas financeiros e está sobrevivendo em uma casinha minúscula. Nós, à esquerda, apreciamos as pautas de proteção aos refugiados? Sim. De comida vegana? Sim. Então, por que nenhum veículo de comunicação à esquerda até aquele momento deu o espaço que deram ao Primata Parija em suas páginas para o Congolinária? Por que deram fama para o Primata Parija e não para o Congolinária? Da mesma forma que páginas de esquerda, perfis de esquerda, inclusive marxistas, não dão espaço para pautas como a própria pauta da deficiência. Exatamente. Pronto. E as pessoas trans mesmo começando extremamente recentemente, né? Pois O é. Ian Neves fez um vídeo com uma trans, que eu não tô lembrando o nome agora. E tem uma também lá no Meteoro Brasil. Sendo que a do Meteoro também só foi entrar na pauta dela ser uma mulher trans mais recentemente ainda. Porque ela já tava lá fazendo conteúdo e nem mesmo o Álvaro tinha se dado ao trabalho de perguntar o mínimo pra ela. E que bom que ele reconheceu, que bom que ele fez um vídeo falando sobre isso. Mas, poxa, sabe? E ela tá colocando um peso tão grande na mídia de esquerda. Bira, entenda um negócio. A mídia de esquerda é minúscula perto da mídia de direita. E quem toma conta dos meios de comunicação, da Record, da Globo, de tudo isso, não é a esquerda, tá? É a direita. Vamos lembrar agora, acabou de acontecer da Globo, da novela, que teve um beijo gay, mas o beijo gay não foi mostrado. O beijo gay foi reconhecido que teve esse beijo por um outro personagem. Isso no mês do orgulho LGBT. Aí a Globo vem com esse papinho, né? Ah, nós chama travesti, nós chama drag queen, diversidade. É o caramba, tá? Isso daí é tudo fachada. Vamos lembrar muito bem que em 89 a Globo deu um golpe no Lula midiático, tá? Pra eleger o Collor. A Globo bateu no Lula, sendo que o Lula foi preso de uma forma inconstitucional, que era extremamente palpável isso. Na materialidade. Extremamente fácil para uma mídia do tamanho da Globo entender o que estava acontecendo. Mas sabe qual é a questão, Bira? A Globo não é de esquerda, tá? Eles se aproveitam da gente. É diferente. Eles se aproveitam da gente. Então, assim, não dá para comparar as nossas mídias com as mídias deles. A Globo mudou uma eleição simplesmente com uma modificação de um debate. E Então, não tem essa. mudou outra. A de 2018, né? É. Então. Mudou outra. A partir do momento que as pessoas, inclusive Bira, entenderem que as figuras da direita crescem não por causa das pessoas que criticam essas figuras, mas sim por causa da mídia hegemônica, a gente vai começar a avançar no debate em relação a processos midiáticos, porque senão a gente vai ficar correndo em círculos e achando que o problema é justamente a holofotação, entre muitas aspas. Pois é, e ela tá 37 minutos até agora, e acredito que vai durar esses 52 minutos e meio, batendo em quem não tem que bater. É impressionante. E nos comentários, em quantidade de like e tal, parece que muita gente tá concordando com o material dela. Assim, isso é lamentável, sabe? Porque isso é uma culpabilização de quem a gente não tem que culpar. Não é culpa nossa, não, existe transfobia, racismo, Bira. Não é culpa nossa que tem empresa racista crescendo porque a gente tá criticando o racismo. Pelo amor de Deus, tem que entender isso. Que era de um chefe preto, progressista, refugiado, bem-intencionado. Congolinária ou outros restaurantes e iniciativas progressistas não ganharam notoriedade nas páginas da revista Fórum ou do pragmatismo político. E por quê? Não há um problema com a holofotação errada?